o prejuízo, que na verdade eu até fiz uma postagem recente, né, falando como o TDAH me ajudou na verdade, não que tenha ajudado em si, mas eu comecei a fazer faculdade, o meu primeiro ensino superior foi o de engenharia mecânica, né, e assim, super empolgado, queria, gostava, um monte de plano, tinha isso e aquilo que eu gostava muito, que eu queria, puf, parou, por quê, né, mudou, e aí um ano de cursinho pra nossa, já estava dentro da faculdade, um ano de cursinho, pra poder fazer vestibular de novo e entrar para medicina. E é aquela coisa de, tá, entrei para medicina e por que que eu, pensando até nessa coisa da dificuldade imensa do TDAH ter as rotinas, né, ficar preso a essas rotinas, aí eu fico até pensando, por que que da medicina não aconteceu isso? Mas eu acho que é até pela razão da medicina ser extremamente ampla e variável, né? Então, você tinha um período que você estava estudando ginecologia, o outro período você estava estudando pediatria, o outro período você estava estudando clínica médica com um monte de matéria. Então, sempre realmente você estava mudando e tendo muita motivação para coisas novas. Na engenharia eu já não via dessa forma. Eu acho que foi o que tornou enfadonho e fez tentar mudar, né? Se eu talvez tivesse mudado de engenharia, porque eu parei em engenharia e fiquei pensando, e agora? Eu faço o quê? Medicina de direito, engenharia química? Não, engenharia química não, porque é a mesma coisa que a mecânica e não faz muito sentido. Direito, tá, vai ser legal, mas direito vai ser um monte de leitura maciça e acho que isso também não vai dar certo, não. E aí vamos para medicina, tá bom. Medicina Passei, também tem muita entrei. leitura, mas acho que tem mais prática de repente, né? E é essa coisa de sempre você estar mudando de áreas muito diferentes, né? Então, Uhum, eu acho que a medicina foi boa porque me fixou por causa disso, né? uhum. Só que, por outro lado, eu falo que o TDAH salvou, porque aí ele me tirou desse caminho e me jogou para o outro, mas se ele tivesse sido tratado, talvez eu estaria até hoje persistindo na engenharia mecânica, fosse engenheiro mecânico. Então, assim, Olha só, não né? conhecia Então a Belisa, não coisa teria foi casado. girando. É, é aquilo de, às vezes, saber ser resiliente e aceitar. De, ah, tá, não foi tratado, mas hoje eu tô bem casado, com 2 filhas, bem empregado, Tá feliz na dando tudo dando profissão. certo. Então, assim, que bom que ele não foi tratado lá atrás, porque eu cheguei aqui hoje, senão talvez eu tivesse ficado naquilo. Mas tá bom, poderia ser um outro caminho que eu tivesse feliz também, né? Mas Sim. ser resiliente e aceitar, assim, é uma coisa que eu costumo até orientar para o paciente, né? Não, vamos começar agora, tá? É da agora para frente. Tem trauma prévio? Ok, vai tratar isso, mas não vai ficar remoendo isso toda a vida porque não sai do lugar, né? Eu acho que os traumas prévios eles têm que passar por terapia, Sim, mas o TDAH ele tem que ter essa aceitação e essa talvez um pouco diferente das dificuldades que você teve, né? Porque tem TDAH que tem dificuldades principalmente nessa questão de relacionamento e também questões escolares e acadêmicas, né? Bem mais sim, presente. Então eu acho que a pessoa tem que ter uma autocompaixão, não sei se seria o termo adequado, mas assim, entender que, ok, cara, você tem essas suas dificuldades, é se aceitar e entender que alguém que tenha dificuldade escolar, ó, não, você vai ter essas dificuldades que você teve a vida inteira escolar, vai ir para a faculdade também, e às vezes não vai para o resto da vida. Por exemplo, eu tive muita dificuldade acadêmica também. Foram 4 anos de vestibular, entrei na Universidade de Brasília porque eu queria entrar nesse negócio, eu entrei, e me formei 8 anos para formar também. Então foram 12 dessa brincadeira de faculdade. sim. Só que o que acontece? E aí depois no meio do caminho, eu fui bancário, né, concursado, fiquei 12 anos lá, mas não aguentava mais. E aí depois eu saí, já tem 2 anos, agora eu estou atualmente somente com a minha empresa e tenho um desempenho muito melhor. Assim, quem me Sim. via trabalhando como bancário, jamais ia ver o desempenho que eu tenho hoje, que não é lá essas coisas, mas é muito melhor que como bancário, como empresário. Então, assim, quando você está nessa área que eu acho, a gente pode chamar de zona de desempenho, né, aquilo que você desempenha bem, você tem mais facilidade, acho que é muito bom, né? E de repente você encontrou isso na medicina. Sim, Faz sentido? faz. Eu não tô falando em hipótese nenhuma para ninguém atrasar tratamento, não. Então, assim, teve diagnóstico, faça seu tratamento, que é a melhor coisa que você vai ter, né? Sim. Mas igual o que você falou, autocompaixão. Então, tá, foi desse jeito, ok, não tem problema. Se eu perdi 3 anos em engenharia mecânica, não tem problema, aquilo passou. E tudo é importante, né? Qualquer coisa que acontece na vida tem aí um caminho futuro que você consegue tirar daquilo proveito, né? Ô Yuri, e essa questão das rotinas, né, igual você comentou aí de ter trabalhado no banco
e agora tá por conta da empresa, né? Tem muita gente que... O TDAH é muito diverso, né? Então, cada um se adapta a algumas coisas. Em geral, a gente vê essa intolerância à rotina, à mesmice, a mesma coisa, né? Precisa das novidades. Né? Mas tem também aquele que gosta das coisas tudo bem rotineiras, bem organizadas, né? De padrões. Isso até na profissão atual da gente, cara, é uma coisa que... Quem orienta a gente a carreira e tudo fala que médico tem que ter os seus nichos, né? E sempre fica falando aquilo de, você tem que definir o nicho. Cara, eu já tive meses que eu atendesse TDAH de manhã, de tarde. É porque eu só atendo 6 consultas no dia, né? Sim. É consulta de duração prolongada, então eu só atendo 6 consultas no dia. E aí eu atendia 6 consultas de TDAH e eu ficava... Meu Deus, eu adoro atender isso. Por que eu tô achando um saco atender isso agora? E aí, beleza. E aí eu mudava o foco e pegava, por exemplo, enxaqueca. E aí, divulgo enxaqueca, vem muito enxaqueca. Aí eu atendia 6 consultas de enxaqueca no dia. E eu ficava, nossa, eu adoro atender enxaqueca. Por que eu tô achando um saco atender isso? Aí eu pegava e atendia neurologia do idoso, né? Neurologia do idoso eu diria que é assim... O nicho da neurologia que eu sou mais apaixonado, que seria doença de Parkinson, doença de Alzheimer, demências, depressão, ansiedade em idoso. Hora ou outra no TDAH idoso aparece e é muito curioso tratar isso. Só que se isso fica também sendo só isso o tempo todo, a coisa fica chata, né? Então, em contramão aí ao que o pessoal que ajuda a gente a divulgação de consultório fala de ter um nicho próprio específico, que seja só aquele, eu falei, eu não consigo, cara, eu não consigo, eles não entendem, né? Eu falo, eu tenho que ter serviços, eu preciso dessa coisa que seja variável. Então, hoje eu cheguei num ponto que eu diria que tá muito bom, que é aquela coisa que eu sei que todo dia vai ter um paciente com TDAH, um paciente com Parkinson, um paciente com Alzheimer, e um idoso novo com alguma demanda geral. Então, assim, eu consigo manter isso de bem variado dentro do que eu gosto e o que eu dou conta de estar sempre o mais atualizado possível, né? Evitando a monotonia, talvez. Isso, evitando. Trabalho repetitivo para o TDAH é realmente muito ruim. Eu era um analista do Banco do Brasil na tecnologia e eu lidava muito com processos repetitivos. Todo santo dia eu tinha que fazer a mesma coisa. Eu abstraía bastante, mas que eu não aguentava mais pisar naquela sala. E muito por conta disso, dessa repetição. Assim como você, eu também tinha muita dificuldade em manter relacionamentos. Pra piorar, eu não sabia qual o motivo deles sempre darem errado. Mudei esse jogo e hoje sou casado e tenho um ótimo relacionamento. Peguei todo esse conhecimento e coloquei no Clube TDAH em Ação por um valor muito acessível. Confere no primeiro link da descrição.